Olá, eu sou Charlie Oz Daniel Sotu, o amor vive no mundo através de você. Seja bem-vindo aqui ao meu cantinho na internet, Amor Sage. Dou boas-vindas a todos. Se você não conhece o meu trabalho, eu sou um mago da luz, eu faço parte da Ordem dos Morlens, esse grupo consciencial que através das eras causou um grande impacto na consciência da humanidade encarnada no planeta Terra. Eu estou na minha vida de número 979, é a minha vida final e estou aqui. Essa é uma vida que eu desci para ensino, eu não necessariamente precisava estar aqui, era uma opção minha tomar a formatura de graduação espiritual que nós chamamos de sexta iniciação, quer no plano espiritual ou quer na Terra, e eu decidi vir passar pela experiência de passar por essa sexta formatura, essa sexta graduação que nós chamamos de sexta iniciação aqui na Terra. Apesar de, em muitos sentidos, eu já ter atingido uma consciência de mestre de sexta iniciação. Então é como assim, você já ter toda a teórica, né, já ter toda a sabedoria, a prática daquela teórica, e está faltando apenas o selo nos documentos que te oficializa como alguém mestre, como alguém expert naquela área. Basicamente isso, eu estou esperando o selinho nos documentos, como a gente diz, que seria a sexta iniciação, a sexta formatura. Tá? Então é isso, eu falo aqui sobre o caminho da ascensão. Então eu incentivo você a dar uma olhada na playlist Diário de Bordo da Ascensão. É uma série recente, deve ter o que? Acho que 11, 12 vídeos, onde eu venho falando de práticas, falando de processos pertinentes à ascensão, de maneira bem descontraída, de maneira assim, bem acessível, e também eu venho falando de insights sobre o caminho da ascensão. Por sinal, hoje à noite quero publicar um vídeo que vai falar sobre conandros, algo, algo do qual a ascensão está cheia nas suas primeiras iniciações. E aí vai checar as minhas lives de domingo também. Geralmente as aulas começam às 7 no domingo e o prelúdio musical, geralmente de 1 hora, começa 1 hora mais cedo, às 6 da tarde, 5h55, sempre que varia um pouquinho de domingo para domingo. Então checa essas duas playlists, Ensinos da Transição Planetária, ano 2, e também a playlist de Diário de Bordo da Ascensão. Esse vídeo aqui eu tô gravando, eu falei, vou gravá-lo, 4h04 da manhã, a hora que eu decidi gravá-lo. Aí na hora que eu sentei, liguei a câmera, deu 4h05. Eu estava numa conversa com os mestres ascensionados, com os meus queridos amigos, fazendo o meu trabalho de sempre de contínua expansão e maior acordar, porque isso não termina quando você atinge uma quinta iniciação ou uma sexta iniciação, isso continua, é eterno, certo? E aí esse vídeo aqui, o tema do vídeo de hoje ia sair em algum ponto do Diário de Bordo da Ascensão, talvez hoje, talvez 2 dias mais pra frente, talvez daqui a uma semana. Mas aí hoje, por causa de algumas particularidades que eu tava conversando com os outros mestres, eu falei, putz, né? Acho que chegou a hora, eu vou fazer esse vídeo hoje. Talvez ele não entre assim muito certinho na linha de raciocínio que eu vinha desenvolvendo nos outros vídeos do Diário de Bordo, mas esse tema aqui ele sempre vai casar com qualquer ponto dos temas que vêm sendo desenvolvidos no Diário de Bordo. Eu acho que isso que é o mais legal, não tem como não casar. E a pergunta é, Deus existe? Esse é um insight importante no processo da ascensão, certo? Existe Deus, isso que a gente chama de Deus,
tá? Ou que eu mesmo já me referi aqui no canal, consciência suprema, grade zero de consciência, fonte suprema, fonte zero, aquele que tudo é, pai e mãe criador. Assim, os nomes, as maneiras de se referenciar a essa causa primária é infinita, tá? Você vai na internet, nos milhares de blogs espiritualistas, esotéricos, sempre vai ter um novo termo que tu pode descobrir. E se você for de cultura em cultura, também vai mudar. E se você for de escola de ascensão para escola de ascensão, vai mudar mais uma vez. Se for para cada escola de mistério, vai mudar também. E dependendo da época e o ponto da história e o grupo que existe ali naquele contexto vai mudar. Então, assim, é infinito as maneiras como você pode se referir a essa causa primária. Mas aqui no Ocidente, a gente conhece essa causa primária mais pelo nome de Deus. No budismo, o Buda ele vai negar a existência de Deus, de que exista uma entidade suprema, tá? E aí vão ter outras vertentes, certo? Então vai ter uma vertente que ela vai falar, não tem como você conhecer a Deus, tá? Aí vai ter outra vertente que vai falar, é sim possível conhecer o inconhecível. E a gente poderia ficar aqui por horas falando sobre isso. Mas assim, a pergunta desse vídeo é: Deus existe? Algumas pessoas que estão na mentoria comigo já ficaram confusas a respeito disso. Charles, às vezes você se refere como Deus sendo a grande alma e tal, e tem outros momentos que você parece se contradizer e que você parece dar a entender, não, parece dar a entender não, que você claramente, Charlie, diz que Deus não existe, tá? Então assim, com base nesses comentários, esse vídeo se torna relevante. A primeira questão é que essa dissonância entre um discurso meu e um outro discurso meu em momentos diferentes, tá, das minhas transmissões de conhecimento são propositais, tá? É feito muito conscientemente. Por sinal, eu adoro, eu acho incrível quando vocês percebem essa discrepância. Porque o que é que vocês percebem foi colocado lá propositalmente, foi colocado lá para ser percebido. Eu gosto quando vocês percebem, porque isso mostra que vocês estão atentos ao discurso, isso mostra que vocês estão realmente tentando absorver aquele conhecimento. Aí surge uma outra pergunta. Charlie, por que você provoca essa discrepância? Por que você não diz claramente Deus existe ou Deus não existe? Tá? E aí vem esse vídeo que vai esclarecer talvez um pouco da discrepância que alguns já notaram muito bem acertadamente, tá? E aí vai te dar sim uma clareza momentânea a respeito dessa questão de se Deus existe ou não. E aí eu quero também posicionar uma outra coisa aqui. Deus como conceito, tá? E aí o que é conceito, tá? Como dogma, certo? Ou como o que foi estabelecido tradicionalmente pela maioria das religiões que aceitam e que defendem uma figura antropomorfizada, tá? Ou seja, antropomorfizada com características humanas, tá? E uma figura envolta ou digamos, completamente rodeada de uma série de crenças e uma série de regras e de uma estrutura organizacional. Deus, neste viés, tá? Neste sentido, não existe, tá? Então, se você está pensando em Deus como conceito, alguém que está lá em cima ou em algum lugar te vigiando, alguém que está te punindo, alguém que acha que você é um pecador e você tem que pagar os seus pecados, você tem que limpar os seus pecados, certo? Alguém que criou
esse mundo para ser mesmo um mundo de expiação, um mundo de... Tá? Não existe. Tá? E quando eu falo que não existe, é algo engraçado dizer, porque assim, eu tô falando assim, na realidade máxima das coisas, pensa, tá? A gente tá aqui experienciando no plano físico um recorte inserido dentro de uma realidade maior, que como o próprio nome já diz, é um recorte, algo muito pequeno. Então as nossas capacidades daqui de dentro, desse pontinho de fisicalidade, de conseguir observar e contemplar a realidade máxima, são ínfimas, são muito limitadas. Então, assim, quando eu falo que Deus não existe como conceito, é se a gente for partir do ponto da realidade máxima, que vai muito além da 7ª dimensão, que vai muito além da 12ª dimensão, que vai muito além, sei lá, da 33ª dimensão, nesse universo, em qualquer outro universo. Então, Deus como conceito, na realidade máxima, tá? Que pode existir em qualquer universo e nos universos como um conjunto único, não existe. Certo? Agora, Deus como consciência pura, Deus como uma manifestação da consciência em várias formas, quer de seres vivos ou quer de objetos inanimados ou não, tá? Então, Deus, por uma visão universalista, poderíamos então considerar essa união, essa visão universalista como uma definição de Deus? Até que sim. Muitos até, para conseguirem se basear, se referenciar melhor na sua ascensão, vão tomar como isso e funciona, conseguem ascender. Olha, Deus está em todas as formas de vida, em todas as coisas, ou seja, tudo é consciência, tudo é Deus se experienciando através daquela forma específica de vida. Então, assim, vamos simplificar, vamos supor que Deus como conceito não existe e Deus como algo universalista, o universo, tudo é isso que chamamos de Deus, existe, tá? Mas ambos aqui, tá? Na primeira, Deus como conceito não existe, a gente pôs Deus como conceito em contraste com a realidade máxima. Então, por isso que ele não existe, tá? E aí, na visão universalista, Deus como algo que permeia e está em tudo, e a gente falou, tudo bem, vamos aceitar como que existe, aqui a gente está pondo isso em contraste com esse recorte pequeno no qual nós estamos, tá? E como a gente vê que as coisas se conversam conosco, tá? Então, nós temos dois conceitos opostos, antítese um do outro, só que colocados em comparação a coisas diferentes. No primeiro, em comparação à realidade máxima, então Deus como conceito não existe, e o segundo, em comparação com o nosso universo físico e o que a gente sabe sobre outros universos e o que se fala na literatura universalista, e ele existe. Porque se a gente for pegar Deus no conceito universalista e for pôr na realidade máxima, a gente vai ver que ele também não existe. Essa coisa de que Deus está em todas as coisas, tá? Então, com tudo isso, ainda fica a pergunta. Então, Charlie, Deus existe ou Deus não existe? Ficou na mesma, Charlie. Aí eu te falo o seguinte, você escolhe. Você escolhe. Uma coisa que em ambas visões existe
e que você precisa aceitar esse elemento em ambas as visões para Deus existir, é a consciência. Então, tanto na visão de Deus como um conceito, na visão de Deus como uma universalidade, o universalismo, essas duas visões subentendem ou aceitam como uma pré-ideia de que tem uma consciência ali. Então, assim, ambas as visões têm um ponto em comum. Então, as visões em si é a crosta, é o, digamos, é a carapaça daquilo que reside no meio delas, que é a ideia de consciência. Você tira as carapaças, o que sobra? E o que consegue sobreviver sem as carapaças? Que seria Deus como conceito ou Deus como universalidade? Consciência. Então, assim, consciência é a única coisa que em qualquer dimensão, em qualquer recorte, que é micro ou macro, sempre vai ser observável, sempre vai ser permanente, tá? Não vai se tornar impermanente, quer tenha forma ou não. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu falei, você escolhe se Deus existe ou não. Porque, veja, na ascensão, a gente fala muito de você se autorrealizar, você se perceber como um co-criador. Só que se você for olhar na ascensão, o que é você se perceber como um co-criador? É você tomar ciência, consciência de si. É você ganhar consciência dos seus poderes divínicos, tá? Da fagulha divina que impera em você. É você tomar consciência de tudo que você é, com o bom e com o ruim, luz e escuridão. Então, olha o papel da consciência nesse processo de você tornar-se Deus. Então, a gente pode dizer que Deus e consciência é algo praticamente intercambiável. E o legal disso, são sinônimos, e o legal disso é que consciência, ela não precisa dessas carapaças, de ser vista de uma maneira fechada, como um conceito, como uma universalidade, é algo que vai muito além disso. E que casa com qualquer nível de existência que a gente observe neste universo e nos outros universos. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, Deus existe, Charlie? Eu me refreio de responder. A cada hora eu dou uma resposta diferente, porque quando você me fala Deus, assim, a palavra Deus, ela universalizou, tá? Ela se tornou comum, né? Algo comum, mas com vários estigmas ao redor dela. Mas assim, quando você me pergunta, Deus existe? A palavra Deus ali para você significa algo muito particular. Muito particular. Tá? E eu entendo a pergunta. Eu entendo de onde você está partindo. Mas eu nunca vou ser capaz de entender a qual Deus você se refere. Qual é a tua particular definição de Deus? Aí você pode me falar, não, Charlie, então eu te explico para você o que eu estou pensando quando eu uso a palavra Deus. Você não vai conseguir me explicar. Porque nem você ainda se apercebeu da profundidade dessa concepção que você rotula como Deus quando você a usa numa frase para fazer uma pergunta. Eu acho que esse que é o ponto. Então eu posso estar respondendo para você sim ou não, sem nem eu estar apercebido ou ciente de qual é essa manifestação divina que te leva, que é suficiente para você auto-intitulá-la de Deus e querer
saber se esta que você enxerga como algo equivalente ao que você entende que poderia receber a alcunha de Deus, existe ou não, ao perguntar para outra pessoa. Na verdade, eu vou colocar aqui nesse vídeo, essa pergunta Deus existe não deveria ser feita. Não deveria ser feita por ninguém. Porque, primeiro, na hora que você pergunta Deus existe, já mostra que você ainda não encontrou a resposta. E você ainda está procurando ela fora de você. Eu acho que esse é o real cerne. Você ainda precisa se basear pelo mundo exterior, pelo mundo da forma. Então você ainda não teve um encontro com Deus. Você pode ter tido relances que você pode talvez achar que seria algo equivalente de um encontro com a divindade. Talvez baseado até no exemplo e na experiência de terceiro, mas você ainda não teve uma experiência com a divindade. Por isso que você pergunta se Deus existe. E quem sou eu para te tirar você dessa experiência, do encontro com a divindade? Por eu simplesmente dizer existe ou não existe. Porque, afinal, quando você tiver um encontro com a divindade, nunca vai ser reproduzível aquele encontro. E eu tive um encontro com a divindade, outros mestres tiveram, outros humanos ainda vão ter. Mas nunca é a mesma divindade. Então, aí você vai falar, Tiago, quer dizer que você está falando que há muitos deuses? Não estou falando que há muitos deuses. O que eu estou falando é que a versão da divindade que você vai ter um encontro quando você o tem, nunca será reproduzível. Nunca será a mesma versão de quando a divindade se apresentar para mim, ou se apresentar para outro, ou para um terceiro, ou para um outro fulano, ou para um quarto. Então, assim, a gente está sempre encontrando novas formas da divindade. Então, assim, essa pergunta, Deus existe, cai por terra. Porque Deus tem a sua permanência na impermanência. Eu respondo para você agora, sim, Deus existe. Aí você pensa, então aquele encontro que eu tive com a divindade, aquele meu entendimento de Deus, é Deus. E aí tu já se fechou numa bolha do que é Deus. Então, assim, todas as outras milhares de infinitas formas que Deus poderia se apresentar para você, você já não vai mais experienciar. Porque você foi induzido a acreditar que Deus é apenas aquilo. Você teve uma experiência que foi subsidiada e que foi confirmada por um input, por uma confirmação exterior através de quando você fez a pergunta para alguém. Então, assim, eu não quero incorrer nesse risco de você ficar preso a uma definição atual que você tem de Deus. E aí você achar que aquilo que é Deus. E aí você, automaticamente, você se fecha para você se abrir para outras versões, para outros níveis de Deus. E não quero correr o risco de te dar a resposta para algo que você acha que é Deus, que às vezes não foi nem um encontro com a divindade. É você que está achando que aquilo é referível ou é o suficiente para você chamar aquilo, aquela experiência sobrenatural, metafísica ou não, de Deus. Então, assim, essa pergunta, Deus existe, não deveria ser perguntada. Não deveria existir essa pergunta aqui no físico. Porque quem sabe a resposta, quem sabe, nunca faz a pergunta. Porque quando você encontra com a divindade, você fica satisfeito em apenas saber. E aí muitos vão assistir esse vídeo e vão falar assim, putz, Charlie, você enrolou e não quis responder. Sim, é isso mesmo, eu não quero responder se Deus existe. Essa não é a minha tarefa, essa não é a minha missão, essa não é a minha prerrogativa, essa é a sua tarefa.
Essa é sua missão dentro de uma missão maior que é a ascensão. Ninguém vai dar essa resposta de bandeja para você. É por isso que você está na ascensão. Essa é uma resposta que nunca deve ser respondida. Ela deve ser experienciada. Olha, e nós temos provas palpáveis aqui nesse planeta físico do que aconteceu toda vez que alguém tentou responder essa resposta. Toda vez que tentou se responder essa resposta, aí vinha outra pergunta. Tá, Deus existe, então como que é Deus? Aí vinha a pessoa falando, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. E ó, já criou o que é crença? Sistema de crença. Aí do sistema de crença, com o passar de tempo, virou dogma. Aí com o tempo virou uma estrutura religiosa. Então assim, quando as pessoas tentavam responder quem era Deus, você já ficava assim, como que é Deus? Aí você explicava, nossa, mas por que Deus é assim? Nossa, mas então como que eu faço do jeito que Ele quer? Então assim, já se saía do simples. E todas as vezes que alguém escolheu negar a existência desse Deus, que nem se sabe qual que é a manifestação dele, ou se a manifestação que as pessoas tiveram e disseram que é algo equivalente a Deus, nem se sabe se foi a manifestação completa ou apenas um tiquinho de muitas outras manifestações e contatos que poderiam ter se tido para se ver a absoluteza desse ser ou desse algo que se chama de Deus. Todas as vezes que tentou se negar a existência de uma manifestação ou de uma revelação da divindade em dado momento, criou-se outras aberrações no planeta. Tá? Então, o darwinismo social, por exemplo, é um exemplo. Né? Pegou-se o darwinismo biológico, o darwinismo científico e virou o darwinismo social, que é o que, por exemplo, que influenciou lá o nazismo, né? O nazismo ali e a discriminação de raças e tal. Estou dando apenas um exemplo, tá? Ou, por exemplo, negar-se Deus ao ponto de que se não há Deus, precisamos criá-lo. E aí vamos criar na figura de um líder carismático, popular, ditatorial, igual na Coreia do Norte. É isso, não existe Deus. E aí não existe Deus, no universo é uma regra. O que está vazio precisa ser preenchido. Então, se não há Deus, precisamos criá-lo. Criamos na figura de um líder que manda na vida de todo mundo e todo mundo vive como escravo. Então, assim, nesse planeta, toda vez que houveram aspirantes, houveram pessoas querendo responder, que responderam, Deus existe, sim, criou-se incontável sofrimento. E Deus não existe, criou-se também incontável sofrimento. Porque são vertentes, pessoas, organizações, grupos tentando responder uma resposta que não deve ser dada para o coletivo. É uma resposta que, se vai ser conseguida e que se há resposta para essa pergunta, deve ser encontrada solenemente, unicamente, exclusivamente, privativamente, por mérito apenas do indivíduo. Nunca dá muito certo quando a resposta dessa pergunta é externalizada no planeta. Aí você vai falar, mas Jesus, o mestre Jesus, ele falava de Deus, ele falava nosso Pai nos céus, meu Pai. Então, gente, uma coisa é assim, né? Jesus, ele veio num contexto onde ele sabia de antemão que todo mundo ali aceitava a existência de um Criador. Então ele trabalhou com o que estava à mão. Ele não negou o que já era, tá? Ele trabalhou com o que estava ali no contexto. Engraçado, as pessoas no primeiro século, todas, a esmagadora maioria acreditava em Deus. Os romanos mesmo tinham sua versão de Deus, em muitos deuses.
E mesmo ali, as diferenças de facções dentro do judaísmo, todo mundo acreditava em Yahvé, que é, que é a revelação do Deus para o nosso universo. Tá? Você ia lá para os samaritanos, eles tinham uma versão diferente ali do Deus Yahvé, mas acreditavam no mesmo Deus. Então, assim, Jesus ele escolheu encarnar num período da história e num contexto cultural social onde todo mundo aceitava. Então, assim, não era uma questão se Deus existe ou não. Já era aceito. E Jesus, ele disse várias vezes que ele não veio para mudar o mundo. Ele falou isso. O meu reino não é deste mundo. Eu não vim mudar esse mundo. Eu não vim mudar os seus conceitos sociais. Não é para isso que Jesus veio. Então, nunca surgiu essa questão durante o ministério de Jesus, se Deus existe. As pessoas perguntavam, olha, se eu quero ganhar a vida eterna, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Aí isso é uma pergunta muito diferente, mas nunca foi perguntado para Jesus, Deus existe? Não era uma questão isso no primeiro século. Talvez muito bom que não era uma questão, porque se talvez tivessem perguntado para Jesus, olha Jesus, esse Pai no céu que você fala tanto é Deus, então você está dizendo que Deus existe, que Deus ele... Talvez eles ouviriam uma resposta que eles não... deixaria eles assim, girando na própria cabecinha, como vocês estão agora muito provavelmente com esse vídeo aqui. Tem um discurso de Jesus em João, acho que é capítulo 2 ou capítulo 5, tá? No Evangelho de João, em que ele fala sobre nascer de novo. Eu incentivo vocês lerem esse discurso de Jesus, porque ali ele fala de algumas coisas que estão relacionadas com o que eu estou falando aqui, mas de uma maneira muito da gnose mesmo, muito esotérica. Ele está falando, ele tá falando nas entrelinhas, ele está falando num discurso polido, com parábolas, comparações. Então, assim, essa pergunta ela é sagrada, mas ela se dessacraliza na hora que você quer verbalizar a resposta. Quem quer experienciar isso que tu chama de Deus e que te leva a você fazer a pergunta, não vá por mim, não está interessado em fazer essa pergunta. Então, assim, quando no canal fala de fonte zero, fonte suprema, grade zero, eu tô indo no que eu sei que muitos de vocês vêm de um background, vêm de um contexto que vocês aceitam a existência de algo supremo. Mas o que é esse absoluto? O que é esse supremo? O trabalho de vocês descobrir. Vocês vão falar, nossa, mas você é um mestre, você não deveria nos dizer. Eu estou dizendo o que eu posso dizer. Não porque eu sou meio que segurado por alguém, eu vou de dizer para vocês. Mas é porque atravessa a ascensão e você... Não é que você vai perguntar isso em algum ponto da ascensão, mas vai chegar a uma altura na ascensão em que você vai obter a resposta de uma pergunta que você nem fez. As coisas vão ficar claras para você. Então, Deus existe? Eu te faço duas perguntas. Por que você está perguntando? E não é verdade que é só você que pode responder? Você é a porta da resposta. A resposta se encontra atrás dessa porta que você é. E quando você se abre e você se lê e você vê o que tem dentro da porta,
ou atrás da porta, que esconde a sua real essência, você obterá algo muito próximo da resposta que procuras. Muitos vão assistir esse vídeo e vão ficar assim, ai, parece algo muito poético, muito lindo que o Charles está falando, mas eu queria uma resposta concreta, eu queria tipo assim, um sim ou um não. Dualidade. Dualidade. Certo ou errado, preto ou branco, não é? Dualidade. É isso que nós estamos buscando na ascensão? Dualidade. Ou você pode ir para um meio termo. Ah, tá, o Charlie já falou, por exemplo, que existe tanto a criação, tem uma linha na história do universo, que é tido como uma das versões oficiais da criação do nosso universo, que é a linha criacionista, e tem outra que é a panspermia, a panpersmia, aí outro que é realmente evolução. Então deve ser isso, tem duas versões dessa coisa suprema. Numa das histórias oficiais do universo realmente tem um Deus e na outra não tem. Esse é um meio termo, tu pode ficar aí também nesse meio termo. Ou você pode ficar, como eu falei, é uma posição que você pode ter, que é confortável, que você consiga atravessar a ascensão melhor, que é, independente se tem a visão de Deus como conceito de algo, de uma universalidade, o que existe em ambos? É a consciência. Então você pode entender Deus como consciência, mas na hora que você entender Deus como consciência, você já travou a ideia de consciência. E você também já fechou a ideia de Deus. Se é que Deus pode ser uma ideia. Mas ainda é melhor do que algo mais definitivo, como um sim ou um não, ou Deus como conceito, ou Deus como universalidade, certo? Mas ainda assim dá para ser melhor. Isso dá para ser melhor. O melhor é não fazer a pergunta e descobrir atrás da porta que tu és. Porque assim, nesse caso, isso mesmo também é uma dualidade, certo? Você tem um conjunto de como entender Deus, que pode ser um conceito ou uma universalidade. E aí você tem um que é um meio termo, tipo uma mistureba de tudo, ó, e esses dois contrastando um com o outro é, dualidade também. Então assim, o que eu tô querendo dizer com esse vídeo? Tudo tem que ser transcendido, incluindo qualquer visão de Deus que você tem. E o questionamento sobre Deus, ser ou não ser, existir ou não existir. Você tem que ir além de todas essas carapaças, de todos esses exoesqueletos. Ok? E aí, quando você não se preocupa mais se Deus é, se Deus não é, tá? Você não o vê mais como um objeto. Não é algo para ser apreendido, quer dizer, aprendido sobre. E mais você... E quando você não se preocupa com isso como uma questão, é mais fácil de você começar a ver isso em você. Porque um tá aqui, né? Não tá lá, está aqui. Mas eu não vou dizer se está aqui mesmo. Você tem que descobrir isso na ascensão. É a saída do labirinto. O que há do outro lado do labirinto? E assim, ninguém volta de lá e te diz. Ninguém volta de lá e te diz. Eu já tive do outro lado, e assim, se a pessoa volta, como eu ou alguns outros mestres, a gente não quer dizer. A gente prefere que você trilhe o labirinto. Até porque, às vezes você chega lá e você descobre algo diferente da gente. Porque o labirinto é o mesmo. Mas a desembocadura é sempre uma nova. É sempre diferente para cada novo iniciado. Para cada nova pessoa que o trilha. Então, assim, Deus, ele é
conceito terreno. Consciência é um conceito universal. Mas ainda assim, ambos nos servem em momentos diferentes da nossa evolutividade. Mas ainda assim, Deus, então, se resume a isso? A um microcosmo, que é o terreno, ou a um macrocosmo? E a gente para por aí e aceita que isso seria uma definição à altura desse termo Deus? Já seria belo, já seria maravilhoso, com certeza. Mas não é infinito o acordar, não é infinito a ascensão. Então, assim, não pode ser infinita essa resposta. Pode não ser uma resposta de uma única palavra, sim ou não. É uma resposta que vai ser uma resposta complexa e que vai ser construída através de uma infinitude. Então, por que você está preocupado em sintetizá-la em apenas como o subproduto apenas de uma simples pergunta? Você apenas assim, você nem sabe se essa é a resposta mais apropriada, porque você começou agora na ascensão a coletar os dados sobre isto, que um dia tu pode dizer que isto, tudo que você está coletando é Deus, e aí você fazer a pergunta. Por que fazer a pergunta também agora, quando você ainda tem tanto para coletar de conhecimento e de aplicação de conhecimento e da sabedoria do mesmo? E por que fazer essa pergunta agora? Porque agora você acha isso relevante. Talvez mais lá na frente você já não vai achar mais isso relevante, essa pergunta. Talvez ela até desvaneça, perca o seu brilho. Talvez ela nem seja uma pergunta tão premente, importante, assim, permanente, porque com o tempo você vê que ela era um subsídio de um sonho, de uma ilusão que você está vivendo. E eu sei, vocês querem uma resposta, vocês querem que alguém diga para vocês o que é. Mas é o que é. Talvez essa seja a melhor pergunta nesse momento. Você se perguntar, o que é? Aí você ouve você mesmo, a sua mente, falando, o que é o que? Aí você fala, não sei, o que é o que você perguntou o que é? E você pode ficar nesse ciclo aí eternamente. É por isso que tu tá aqui. Você é uma consciência viva, ciente de si. Tá? Então, assim, livre-se dessa pergunta. Eu te recomendo. Aí alguns vão me falar, Charles, isso quer dizer então que eu não posso, assim, quer dizer que eu não posso agora pensar numa deidade específica? Você mesmo já falou que quando eu for mantrar o nome de Deus, né, um dos muitos nomes de Deus, eu observar a forma daquele Deus específico. Então, gente, esse é o detalhe. O que eu disse o que eu estou te desincentivando a fazer é a pergunta. É você quiser cravar na pedra. Agora, nas suas práticas energéticas, nas suas práticas conscienciais, você pode partir de um ponto que naquele contexto você trabalha com a ideia de uma divindade, qualquer que ela seja, e você se conecta com aquela divindade. Agora, você se conectar com algo que você assume que é muito diferente de você cravar que aquilo que é naquele contexto sempre o é. Consegue perceber?
que é a definição máxima da absoluteza em qualquer dado momento e impermanente. Então é isso que eu estou querendo dizer. A questão é, quando você assume que tudo bem, Deus existe, tá ok. O problema é quando você faz a pergunta. Porque quando você faz a pergunta, você põe em suspensão, em flutuação, a própria estrutura que nós chamaríamos de Deus. Você a congela. É tipo assim, que quando você olha para ela, ela é ou não é. Porque se você é ela, quando você para olhá-la, ela para te olhar de volta. E um anula o outro. Faz o teste, você vai num espelho e você se olha no espelho. Tudo bem, você sabe que é o seu reflexo. Mas fica muito tempo olhando pro seu reflexo. Você vai ter uma sensação que uma hora, tipo assim... Não é que você não sabe mais identificar qual é o reflexo e quem é a pessoa de verdade sendo refletida no espelho. Mas fica por muito tempo assim, focado. Parece que você perde um senso de existência em algum momento. É como se fosse um lapso. Mesmo que você esteja com os olhos abertos. É isso. Em vez de evocar a confirmação da existência, do ser, se você se conectar consigo mesmo, talvez você apreenda ou confirme que só ser é tudo que lhe é devido e suficiente. Não precisamos gerar a confirmação do ser, pois o ser não é confirmável, ele é apenas experienciável. Não é uma resposta que vocês gostariam de ouvir. Eu sei, isso mostra até legal o quão na caixinha vocês ainda estão. Quão dentro da caixinha. E eu não estou falando isso de maneira derrogativa, de maneira negativa. Eu estou apenas pontuando um fato. O quão dentro da caixinha vocês ainda estão. O quão apegado vocês estão. Que é um conceito, ou que é uma verdade absoluta, ou que é uma linha absoluta. De pensamento, E é engraçado, essa pergunta, Deus existe, eu vejo, ela é uma pergunta tão simples, mas eu vejo quando as pessoas fazem, demanda tanta energia da essência da pessoa, e demanda tanta energia porque o óbvio, gente, geralmente demanda muita energia. O óbvio é o que está no teu nariz, na frente do teu nariz, e tu não vê. Justamente porque ele é muito óbvio. E assim, a incapacidade de ver aquilo gera um alavancar de energia para tentar verbalizar algo que se torna um enigma, uma incógnita, de tão óbvio que ela é. De tão óbvio que ela é. É como aquilo. Sabe quando você tá na aula, assim, na aula, sei lá, e o professor explica uma coisa que é extremamente simples. Tá? E é algo assim que a maioria das pessoas tem extremamente simples.
E aí ele depois passa um simulado, vocês fazem uma prova e tal, aí você vai fazer o simulado, você vai fazer a prova, as perguntas, e você fala, putz, mas eu tinha entendido, aquilo era tão óbvio. E agora a gente está tão confuso aqui no enunciado da questão, eu não consigo responder. Aí você fica, gente, mas lá na hora fez tanto sentido na hora que o professor disse. Aí você manda mensagem para um amiguinho, amigo, você está conseguindo fazer essa questão aqui do simulado, da lição de casa? E aí o teu amigo te explica de uma maneira e você fala, nossa, tava tão na minha cara. E aí, é nesse momento, geralmente, você percebe o quanto que tu ficou encucado, o quanto você tava bugado, você tava vendo mil coisas, milhares de coisas, e você não via aquele pontozinho que teu amigo te pontuou. Você só conseguia enxergar na hora que ele te pontuou. Aí você fica assim, gente, como que eu não vi isso no enunciado? Como que eu não vi isso na questão? Como que eu não vi esse ponto? É meio a mesma coisa com essa pergunta, Deus existe. Denota o quão alheio, quão desconectados vocês estão da obviedade. E aí vocês conseguem arquitetar uma pergunta que ela é muito complexa, é justamente por isso que ela é tão simples. Vocês conseguem canalizar toda essa energia, essa tamanha energia que é gerada na arquitetação de uma pergunta tão complexa. E a gente vê isso pela maestria dessa pergunta em ser simples. Que vocês não estão conseguindo ver o óbvio. Que está ali. Escarrado dentro de vocês. Então eu diria que talvez essa pergunta Deus existe denote uma profunda desconexão com sua interioridade, com o seu ser interiorano. O nível da profundidade que você tem que ir é a pergunta Deus existe. Você nem mergulhou no poço profundo do fauno, por assim dizer, e tu já tá, nossa, é muito fundo. Ai, deixa eu perguntar pra alguém que já mergulhou. Deus existe, hein? Ou sabe quando uma pessoa desce num poço assim, ela desce numa corda, ela vai descendo e depois o poço é tão fundo que você nem mais vê ela lá embaixo, você só ouve a voz dela ecoando por cima. Aí você pergunta, e aí, você chegou aí embaixo? Deus existe? Então assim, desça o seu próprio poço da alma, descubra por você mesmo. E o dia que alguém te perguntar, Deus existe? Talvez faça melhor do que eu. Um silêncio, um sorriso. E talvez você possa virar e dizer: pronto para descobrir? Pronto para descobrir por si mesmo? Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Vejo vocês nos nossos vídeos diários. Abraços.